O que o Ocidente chama de Japão feudal foi um longo período de fragmentação monárquica do arquipélago nipônico. A unificação do Japão só viria a ter alguma efetividade com a ascensão de Oda Nobunaga. Nem mesmo ele veria o resultado de seus esforços. Antes da hegemonia samurai e da supremacia dos shoguns, um clã se destacou a ponto de transformar o Japão por completo. Entre os séculos 6 e 8 d.C., o clã Soga realizou uma série de intervenções na corte imperial japonesa, dentre elas a promoção do budismo e a reforma taika. Essa reforma centralizou o poder na figura do imperador e aperfeiçoou a administração pública japonesa. O clã se tornou tão poderoso que começou a despertar a fúria e o temor de outros clãs, até que sofresse um golpe pela união de seus opositores. Olá a todos, eu sou o professor Caliel Alves, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vou enveredar mais uma vez pela história da Ásia, mais especificamente sobre o clã Soga, que foi muito relevante entre os séculos 6 e 8. No século VIII d.C., surgiram as primeiras crônicas históricas japonesas. A primeira delas é Kojiki, do ano 712 d.C. O segundo é o Nihon Shoki, de 720 d.C. O Kojiki descreve a história do Japão, do período mítico até o século V d.C. O Nihon Shoki, além de ser maior e mais detalhado, avança até o fim do reinado de Jitô. Segundo o historiador brasileiro Cauê Otávio Metzger, a estrutura do Nihon Shoki segue o seguinte modelo, abro aspas. De início, dedica-se uma boa parcela da obra aos tempos mitológicos e posteriormente divide-se entre os reinados de cada soberano, em forma de anais, com registros cronológicos dos acontecimentos, salvo pelo início de cada reinado, no qual cada soberano é apresentado individualmente, contando sua linhagem e enumerando seus descendentes e relações conjugais, de modo que também fica claro o caráter genealógico de tal obra, além de discorrer sobre características individuais do soberano em questão. Fecho aspas. As crônicas históricas japonesas sofreram influência chinesa. A China era um modelo civilizacional para o Japão, e a Península Coreana também. Um dos clãs que mais se aproveitou dessa influência estrangeira no arquipélago foi o clã Soga. No reinado Senka, 536 a 539 d.C., Soga no Inami é nomeado Omi, um título de nobreza hereditário. Esse Omi era um ministro imperial e a gente pode traduzir ele como grande ministro. Esse título só era concedido aos mais tradicionais dos Uji, que eram clãs que tinham acesso à corte imperial. Então eram aqueles clãs satélites, né, ali do imperador. O clã Soga não possuía força militar ou estava ligado à religião shintoísta. Seu poder vinha das técnicas e conhecimentos apreendidos dos reinos coreanos, inovadores para a época. Soga no Inami aumentou a sua influência sobre o estado após transformar suas filhas em consortes imperiais. Então o clã Soga ele tinha boas relações, né, com as cortes dos reinos coreanos, Baekje, por exemplo, e eles aprenderam essas técnicas administrativas, doutrinas, pensamentos, formas de produção. Eles trouxeram e importaram isso para o Japão, sendo que a Coreia já tinha trazido isso da China em algum momento. No reinado de Bidatsu, 572-585 d.C., o filho de Soga no Mako, filho de Inami, sucederia-o na posição de Omi. O Mako foi um fervoroso propagador do budismo. Bidatsu, influenciado por Mako, permite o culto budista antes de morrer. O sucessor de Bidatsu foi o imperador Yume, neto de Inami e sobrinho de Mako. Veja que a partir daí o clã Soga ele vai ocupando vários espaços dentro do império, né? Principalmente no trono. Sua imperatriz consorte, Anahobe, era sua parenta, meia-irmã. Os Soga viraram Gaiseki. Então, o clã Soga, a partir desse momento, eles passam a se tornar clãs dentro da própria casa imperial. Esses Gaiseki eram clãs que possuíam laços sanguíneos com a casa imperial, então a influência deles aumentou muito dentro da corte. E o Me foi um apoiador do budismo, o que gerou desavenças com outros clãs, principalmente os Mononobe e Nakatomi. Os Nakatomi, vocês vão ver ao longo desse vídeo, eles eram shintoístas.
Yume morre antes do término da crise. As disputas viraram uma guerra onde o clã Mononobe saiu derrotado, mas um descendente de Name sobe ao poder, o imperador Sushun. O Mako manteve o seu posto de Omi, mas ele era uma ameaça para o próprio imperador. Sushun tinha a intenção de matá-lo, mas o Mako foi mais rápido e assassinou o imperador. Ascendeu ao trono a princesa Toyomiki Kashikiahime no Mikoto, neta de Nami. Reinou prosperamente sobre o título de Imperatriz Suiko. Esse declínio dos Sogas começa com a morte da Imperatriz Suiko em 628 d.C. Segundo Metzger, abro aspas, a morte da Imperatriz Suiko em 628 da era cristã traz consigo o fim de um longo ciclo de estabilidade política. A corte fica dividida sobre o assunto da sucessão, sem decidir-se entre o filho de Shotoku Taishi, príncipe Yamashiro no Oe, ou o príncipe Tamura, um neto do imperador Bidatsu. A liderança dos Soga agora está nas mãos de Soga no Emishi, já que o Mako falecera 2 anos antes de Suiko. O que se sucede é um complexo jogo político entre Yamashiro no Oe e Soga no Emishi, que eleva gradual, mas irrevogavelmente as tensões na corte. Um tio de Emishi, Sakaibe no Marise, alinha-se ao príncipe Yamashiro, e sentindo-se traído, Emishi ordena a execução de Marise e seus filhos, que morrem estrangulados. Fecho aspas. Soga no Emishi prefere Tamura a Yamashiro, mas que estiver apesar de Yamashiro ser parente consanguíneo, né? Ele preferiu Tamura. O príncipe Tamura ascende ao trono como imperador Jomei, 629-641 d.C. Seu reinado não é marcado por grandes eventos, a não ser uma guerra contra o povo da etnia Emishi no norte do Japão. Não confundam o povo Emishi com Soga no Emishi. Por favor, são coisas diferentes. Um clã e um povo. Jomei governou por 13 anos, até que morreu misteriosamente e foi substituído por Kogyoko, sua esposa. Soga no Emishi parecia ter pretensões imperiais. Ele construiu grandes túmulos e forçou o clã Kamutsumiya ao trabalho forçado. Além disso, ele realizou a dança de 8 fileiras, considerada um rito de legitimação do poder. Suas ações não deixavam margem para essa conclusão. Segundo a análise de Metzger, abro aspas, ao término do ano seguinte, Emishi dá prosseguimento às suas ambições. Ele confere o barrete púrpura a seu filho Iruka, pondo-o no mesmo nível hierárquico que o Omi, ou seja, ele próprio. Além disso, cita-se também que o irmão mais novo de Iruka tinha uma avó Mononobe, e que Emishi vê-se no direito de declarar Mononobe no Omi, ou seja, líder do clã Mononobe. Iruka tinha os seus próprios planos. Para influenciar o império, ele fez um acordo com o Furohito no Oe, filho do falecido Jomei, com uma filha de Umako. Seu objetivo era entronizá-lo. Seu desafio era acabar com a resistência realizada pelos descendentes de Shotoku Taishi. Yamashiro no Oe decidiu fugir, mas sua mansão foi cercada pelas forças de Iruka e todos acabam atentam contra a própria vida, né? Por meio do estrangulamento. Os Soga tinham apoio dos Uji e contavam com apoio popular. A morte de Yamashiro no Oe despertou revolta entre muitos Uji. Um deles era Nakatomi no Kamatari, que tinha o posto de líder sacerdotal dos ritos Shinto na corte imperial. Ele foi o gatilho para a derrubada do clã Soga, ao se aliar a um príncipe que pudesse auxiliá-lo na conjuração. De acordo com Metzger, abro aspas, em resposta aos eventos que levaram à morte de Yamashiro no Oe e sua família, Nakatomi no Kamatari começa a buscar um príncipe em quem possa confiar, de modo a pôr um fim aos abusos dos Sogas, encontrando Naka no Oe no processo. Os dois trazem para sua conspiração um parente de Emishi e Iruka, Soga no Ishikawa no Maro. Fecho aspas. O golpe aconteceu durante a visita de uma delegação coreana à corte da imperatriz Kogyoko. Lembra do que eu falei sobre a influência da corte coreana lá no Império Japonês? Então, à vista da imperatriz, Nakatomi no Kamatari e Naka no Oe
convocaram os guardas para assassinar Soga no Iruka, o que eles temeram em fazer, até porque o homem era ministro, né, grande ministro. Quem é que vai atentar contra a vida de um homem desse? Nakanoe, vendo a resistência dos guardas, né, em obedecer às ordens, ele saca uma espada, parte para cima de Soga no Iruka e atinge ele no ombro e no rosto. Iruka rasteja até o trono e alega inocência, dizendo que não cometeu nenhum crime, que ele morreria livre de culpa. E a imperatriz assistindo tudo aquilo atônita e o pessoal, provavelmente o texto não fala sobre isso, mas provavelmente o pessoal da corte coreana devia estar assistindo e dizer, que porra tá acontecendo aqui, velho? A gente veio aqui só fazer uma visita, tá, o pessoal tá se matando aqui, que poxa tá acontecendo? O clã Soga perdeu todo o seu poder com a morte de Iruka. Soga no Emishi, um dia após a morte do filho, perde o controle de suas tropas e o acesso à corte imperial. E aí ele acaba incendiando o palácio consigo dentro, né? Ele acaba também atentando contra a própria vida e acaba falecendo. Nakanoe e Nakatomi no Kamatari foram os idealizadores da reforma Taika no reino de Kotoko. Nakanoe foi o imperador Tenji. Nakatomi seria o fundador do clã Fujiwara, importante clã japonês que teria larga influência durante todo o período, né? Daí para frente, do século VIII para frente. Tá gostando do vídeo até aqui, pessoal? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe para ajudar na divulgação. Eu tô falando um monte de nome japonês, apesar de eu estar estudando um pouco de língua japonesa, às vezes esses nomes dá uma dor de cabeça de pronunciar, viu? Eu mereço um like, não mereço não? Sob influência chinesa, o Nihon Shoki apresenta diversas referências a eventos climáticos e astronômicos, além de diversos eventos sobrenaturais com significado político. Na China, havia dois cargos, com uma linha muito tênue para a interpretação dos astros: o astrônomo imperial e o astrólogo imperial. O astrônomo imperial é aquele que dava uma análise mais científica, vamos supor assim. E o astrólogo é aquele que tinha uma interpretação mística. Na astrologia chinesa, céu e terra se influenciam mutuamente. O céu era uma divindade com volição, impessoal e informe, ou seja, era uma divindade que não tinha forma, mas ela tinha consciência, ela tinha livre-arbítrio, ela tinha poder de transformação, ela tinha poder de ação. Era suprema, mas estava intimamente ligada aos seres humanos. A teoria do mandato do céu não foi unânime no Japão. A casa imperial recebeu uma origem divina. Então, na política japonesa, o imperador ele é descendente de Amaterasu, que é a deusa do sol. E essa origem divina acaba legitimando, né, o governo, assim como o mandato do céu na China. E no Japão, cujo mandato do céu não tinha não tinha tanta influência assim, porque tinha outras formas de organização política. Tinha, como o autor do texto fala, uma outra gramática política. O céu, embora não falasse a língua dos homens, usava de sinais para se comunicar. Segundo Metzger, abro aspas, por vezes, o céu também pode tomar a dianteira e ser propiciado, posto que sua relação é bilateral. Ele influencia e é influenciado a todo tempo. Embora não fale por palavras, o céu pode ser interpretado, transmitindo mensagens por meio de ocorrências astronômicas, climáticas ou de outras variadas origens. Para o filósofo chinês Dong Zhongshu, 179-104 a.C., havia duas definições dos presságios. Para eles, havia os portentos, que são avisos do céu. Eles não ameaçam o governante, nem o reino, né, nem o povo. Já as anomalias, essas anomalias elas têm graves consequências para o governante e para o povo, porque em geral elas provocam tragédias, catástrofes. No Nihon Shoki, a queda dos Soga é marcada por anomalias. Na obra, nem todos os presságios são tratados como tais. Alguns são premonições implícitas. Com base na tabela de presságios de Metzger, o reinado com o maior número de registros foi o reino de Suiko, mas apenas 3,15% deles são considerados presságios pelo Nihon Shoki. O número total de registros cai, mas os registros considerados presságios aumentam no reinado de Kogyo. O céu se comunicou pelos reinados de Jomei e seguinte por meio de portentos, ou seja, avisos, para a iniquidade dos Sogas, né?
de acordo com a narrativa que está estabelecida no Nihon Shoki. No primeiro reinado de Kogyoku, as anomalias vão tomando lugar dos portentos, provocando destruição. Os Soga, apesar de suas ações ambiciosas, foram propagadores do budismo e ajudaram nas reformas administrativas, principalmente na centralização do poder na figura do imperador. Os cronistas precisavam justificar o seu extermínio. Nada melhor que usar o discurso do céu como argumento, além da agência humana. Esse texto, esse artigo, né, que embasou o vídeo, foi publicado na revista Afroásia, número 66 de 2022, que é um periódico da Universidade Federal da Bahia. Essa revista ela é publicada desde 1965, então se você gosta de história da Ásia ou história da África, eu recomendo, é gratuito, vocês podem baixar todos os PDFs. Na área de busca, você chega lá, bota lá, Gengis Khan, eu quero saber sobre Gengis Khan, ou então eu quero saber sobre a história da Angola. Aí você vai lá na área de busca, bota, aparece um monte de texto, um monte de texto topíssimos, de pessoas, doutores, pós-doutores, autores internacionais. Tem também documentos, as revistas geralmente publicam traduções de documentos, então se você quer estudar sobre a história da Ásia ou da África, eu acho que esse daqui é um bom caminho. E se você achar no sebo uma revista Afroásia, cara, compre, é maravilhosa. Tem revistas que tinham 400, 600 páginas de história da África e da Ásia. Nossa, é maravilhoso. E essa revista ela é vinculada ao Centro de Estudos Afro-Orientais, o CEAFRO, que fica lá em Salvador. Divulga pesquisa em diversas áreas sobre África e Ásia, além de suas relações com o Brasil, né? Porque muitas vezes o texto não é especificamente sobre a história da África ou da Ásia, mas sim como é que ela se relaciona com a história do Brasil. A história da escravidão é só um exemplo, né? A imigração japonesa também acho que é só um exemplo mais popular, vamos supor. Seu autor é o Cauê Otávio Metzger. Ele é um historiador brasileiro especializado em história do medievo japonês e leste asiático, com profundo interesse pela história dos samurais, estratégias de legitimação e literatura clássica. Durante a produção desse vídeo, ele era doutorando em história. Provavelmente ele já deve ser doutor em história. E para quem acompanhou até o final do vídeo, deixa um like, comente, compartilhe o vídeo. Diga aí se eu falei pronunciei os nomes japoneses certinho. O que é que vocês acharam? Mandei bem? Deixe também um comentário sobre o clã Soga. O que é que vocês acharam do clã Soga? Vocês curtiram essa história? Acharam legal assim? Essa coisa de você estar lá numa viagem diplomática, daqui a pouco você vê um assassinato na sua frente, ó, que coisa louca. E, pessoal, gostaria de agradecer a todas as pessoas que se inscrevem, comentem, compartilham. Eu agradeço. Atualmente nós temos 94 inscritos. Agradeço as 94 pessoas que embarcaram nessa jornada junto comigo e até o próximo vídeo.